Esse é um vídeo de maquiagem bem simples, uma que fala com Jennifer, né? Eu acho que vai ser meu primeiro vídeo. E depois eu mostro minha rotina e coisa errada, sabe? Então, gente, eu vou fazer minha maquiagem. Já começo dizendo pra vocês que eu não sou uma pessoa que costuma me maquiar muito e costuma fazer uma maquiagem boa, porque eu não sei me maquiar, né? Vamos começar por esse motivo, porque quando eu tinha meus 12 anos, eu acho que eu tinha 12 anos, por aí. Quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu entrei no pique da pré-adolescência, né? E quando você entra nesse pique da pré-adolescência, você descobre que existe um mundo onde as pessoas se maquiam, você descobre que existe um mundo onde você fica mais bonita se maquiando, porque você tá descobrindo que você pode ficar mais bonita do que você é, ou melhorar algo, né? Então, quando eu descobri que a gente podia se maquiar e que era algo uau, muito da hora, o que eu acho muito engraçado, porque a minha mãe, ela nunca foi de se maquiar muito. E eu acho que foi muito mais porque eu morei com meu pai durante um bom tempo. Tipo, eu morei com meu pai os meus 10, não, os meus 9, 10, 11 e cheguei a fazer 12 e 12 eu mudei pra minha mãe, uma coisa assim. E tipo assim, no meu pai, eu meio que não descobri muito mundo em relação a maquiagem, essas coisas, eu tinha muito interesse. Mas eu não tinha uma figura materna tipo, que estivesse perto, que meus pais eram separados. Então, quando eu morava com minha mãe, eu morava com minha mãe. Quando eu morava com meu pai, eu morava com meu pai, entendeu? Então, tipo, era meio distinto, sabe? Então, eu lembro que eu vou passar um corretivo. Eu passei o protetor solar, tá, gente? Eu não costumo passar, sabe? Muita coisa. Eu lembro que quando eu fui morar com meu pai, eu descobri que existia esse mundo da maquiagem, mas o meu pai nunca foi de deixar eu me maquiar. Então eu não me maquiava, normalmente. Eu lembro que quando eu tava com uns 11 anos, eu descobri o que era o lápis de olho. E quando eu descobri o que era o lápis de olho, eu fiquei obcecada. Gente, vocês não têm noção do que era a obsessão dessa pessoa por lápis de olho. Gente, eu lembro que. Não minto, eu nem sei quantos anos eu tinha bem, sabe? Eu acho que tinha uns 9, 10. Acho que isso, por aí. Eu lembro que quando eu descobri foi assim, absurdo. Pra mim foi um choque. Eu descobri porque quando eu fui pra. Eu tive uma festa junina. E, naturalmente, como era uma apresentação e tal, ia ter muita gente, eu ia ter que me caracterizar, porque era mistura de ritmos, que aí tem funk, tem carimbó e etc. Porque minha família era de. Era não, ainda é. Gente, por que que abaixou a tonalidade aqui? Descobri o que que era, meu celular tava descarregando e eu tinha apenas esquecido de botar ele pra carregar. Apenas. A sorte que tava 1% e deu tempo de botar pra carregar. Mas voltando ao assunto, gente, juro pra vocês que eu fui pra essa apresentação, né? E naturalmente eu tinha do lado da casa da minha avó, morava a minha tia. A minha tia tinha, eu tinha as minhas primas, né? E elas eram mais velhas do que eu, tipo, muito mais velhas. Tipo, eu tinha meus 9, 10 anos, elas tinham uns. Acho que elas tinham uns 20 e poucos pra 30 por aí. Elas eram bem mais velhas que eu. Então elas já eram adultas e tinha eu. E eu era como se fosse um bebezinho delas, sabe? Então, tipo, elas adoravam me arrumar, me adoravam sair pra comprar roupa comigo. E, tipo, elas adoravam fazer essa parte assim, mais mãe, sabe? Por mais que minha avó fizesse essa parte, mas elas faziam também. E aí o que que acontece, gente? Eu lembro que naquela festa, a gente. Ela passou lápis. Se eu não me engano, ela tinha passado lápis de olho, eu não lembro bem, mas eu acho que foi nessa festa específica. Passou o lápis de olho e o rímel. E um blush. Coisa simples, sabe? Tipo. E, gente, pra mim foi um marco de vida o lápis de olho. O rímel também, mas o lápis de olho pra mim foi o ponto, assim, crucial que eu pensei, tipo, meu Deus, eu nunca mais na minha vida posso ficar sem um lápis de olho. Eu pensei aquilo naquele momento. E eu tinha apenas uns 10, 9, 10 anos. Foi quando eu descoberto o lápis de olho. Desde então. Aí eu lembro que quando eu tava com uns 11, 12, não sei. Eu acho que era da minha avó o lápis de olho, se eu não me engano. Porque o meu pai não comprava pra mim
Gente, eu tenho 3 pincéis e eu uso somente, tipo assim, gente, eu não tenho muita maquiagem, porque eu não costumo realmente usar maquiagem, assim, esse ano que eu, tipo, comecei a comprar algumas coisinhas pra me maquiar. Mas, tipo, eu tenho somente um pincel, mais um, e esse aqui. Eu excluo esse aqui porque eu odeio esse, e eu uso somente esses dois pra tudo. Mentira, que esse aqui geralmente eu passo pó e coisa que, nesse momento, o bichinho deu uma leve morrida. Mas, anyway, gente, eu lembro que ela tinha me dado um lápis de olho, porque eu descobri que ela tinha um negócio de maquiagem, minha avó, e aí eu enchi o saco dela pra ela me dar o lápis de olho. E, gente, eu lembro que quando eu fui pra aula, eu tinha passado, eu estava de manhã. E aí, tipo, não era realmente comum crianças passarem maquiagem, né? Isso nunca foi. E aí eu lembro que a minha amiga, ela olhou pra mim e falou: Nossa, amiga, tu passou muito lápis de olho. E, tipo, ela falou como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu passasse lápis de olho toda semana. E eu soubesse passar lápis de olho. Gente, eu nunca tinha usado um lápis de olho sozinha e nunca soube como passar. Então, tipo assim, o fato é, o lápis de olho, quando tu passa, ele fica num tom. Ele fica forte? Fica. Mas, assim, na minha opinião, eu nunca percebi muito essa diferença, sabe? Mas, tipo, tu passa, a gente vai testar isso hoje. Tipo, eu geralmente passo um, passo outro, ok. Tipo, às vezes quando eu tô com mais tempo, eu passo 2 vezes pra ver se foi mesmo. Passo 2 vezes e é isso, sabe? Mas, tipo, eu nunca vi essa diferença de, tipo, uau, você passou muito lápis de olho. Mas eu me senti um pouco ofendida, eu confesso. Eu me senti um pouco, tipo, poxa, fiz errado, tava empolgada, acabei fazendo errado. Mas, anyway, né? Acontece, são coisas da vida, são fases, e é isso. Agora eu vou passar a base. É... Gente, a base pra mim é uma coisa assim, uso, não uso, uso, não uso. Anyway, só quando eu tô com vontade. É bem difícil usar, na verdade. Não bem difícil, mas quando eu tô com tempo, tô com vontade, eu uso. Mas não sou tão fã de ficar usando maquiagem. Mas assim, gente, então pra mim a descoberta da maquiagem foi mais nessa época. Só que o que que aconteceu? Eu fui pra minha mãe, e naturalmente eu não tinha mais minhas primas ali, né? A minha mãe, ela nunca foi de usar muita maquiagem. Tipo, a minha mãe, ela é igual eu hoje em dia em relação à maquiagem. Não é, tipo, de ficar se maquiando. Tipo, gente, até ano passado, esse ano que tipo, eu geralmente me maqueio, é muito raro. Tipo assim, tanto as minhas amigas, elas podem. Tipo, a Nicole, ela falou, tipo, nossa, amiga, quando tu se maqueia, dá pra perceber uma diferença. Porque tu nunca se maqueia, sabe? Tipo, é muito difícil tu se maquiar, sabe? Então, tu sente uma diferença maior. Tipo, claro, uma maquiagem, eu digo, uma maquiagem elaborada, tipo, base, rímel, tipo, tudo e com uma sombra muito forte. Então, tipo assim, claro que vão perceber, porque eu não costumo fazer isso no dia a dia, até porque eu não sinto necessidade de fazer isso. Adoro minha cara, adoro minha pele, tipo, é isso. E aí, o que que acontece, gente? Minha mãe nunca foi muito de se maquiar. E aí, mas ela adorava fazer o quê? Passar batom. Isso é uma paixão que eu puxei dela. Tipo, pra mim, se eu tivesse que escolher um item de maquiagem, seria ou lápis de olho ou batom. Um dos dois. Pra mim, eu, tipo, acho que os itens que, tipo assim, se eu puder escolher, sei lá, um, dois. Acho que uns 3 itens que eu pudesse escolher pra viver a vida e não, tipo, não pudesse mais comprar mais nada de maquiagem, seria. Meu Deus, tem algo aqui. Seria o blush. Tipo, acho que em ordem seria o batom, o lápis de olho e o blush. Pronto. Isso pra mim já é o suficiente. Isso pra mim já é o suficiente pra eu me sentir bonita, sinceramente. Eu já sinto uma diferença enorme com esses itens. E eu acho que, tipo assim, se eu pudesse escolher 4, colocaria o bronze. O bronze, eu tô numa paixão, porque agora que eu comecei a usar bronze, não usava bronze. Mas agora eu comecei a dar uma usada em bronze, então eu tô me apaixonando, mas eu também não sei usar muito bem também. Então a gente tá nesse processo. Voltando pra história, porque Jennifer sempre fica pulando de galho em galho e fica assim nessa situação. Lembro que a minha mãe usava muito batom. Hoje em dia ela usa, mas não é tanto, mas ela usa sim. E aí eu lembro que eu tive essa descoberta, e como eu fui mais com minha mãe era mais tranquila em relação
ao meu pai com questão de maquiagem, essas coisas, sabe? E ela tinha em casa. Então, o que fazia o quê? Como uma boa filha, uma filha normal, né? Eu voltava as maquiagens dela. E ela tinha bastante maquiagem porque ela comprava com a Mary Kay, sabe? Aquela marca. Então, como ela comprava com eles, eu nem sei porque que eu passei na testa. Sei lá, finge demência. Como ela comprava com eles, ela tinha, tipo, batom, base, blush, tipo, ela tinha as coisas completas, sabe? Porque minha mãe, ela gostava muito de batom e blush. Era uma coisa que ela gostava. Eu também concordo com a minha mãe que, tipo, batom e blush é uma das maquiagens, assim, tipo, porra, perdão, poxa, tu percebe, sabe? Tipo, é uma bomba. Mas aí o que que aconteceu? Eu resolvi me maquiar. Tipo, começar a me maquiar. Não sabia me maquiar, não sabia. Mas eu sabia que eu ia aprender a me maquiar. E aí, eu, como uma boa conhecedora de fatos, fui lá conhecer os fatos da maquiagem. Vi tutorial no YouTube, vi como é que se maquiava, aprendi, tipo assim, o geral de maquiagem. Tipo, como fazer uma pele, como preparar uma pele. Preparar uma pele é muito forte, mas, tipo assim, meio que como higienizar, fazer as coisinhas básicas da pele, assim, sabe? Passar um protetor solar e etc. Nesse sentido, eu tinha, sabe? No meio geral, eu tinha. Só que o que que aconteceu? Essa história é muito engraçada. Nessa época, eu tava aprendendo, naturalmente. Quando tu tá aprendendo, tu comete erros. Eu acho que tá forte, não sei. Naturalmente, tu acaba cometendo erros, o que é muito, mas muito, muito comum mesmo, gente. Tu cometer erros assim, desse nível. E aí eu errava, normal. Só que aí, tipo, eu errava em mim, eu fazia em mim, porque quem que ia querer que uma adolescente de 12, 13 anos fosse maquiar você? Acho que eu nem tinha, acho que eu tinha uns 10, 11, 12. 11, 12. Quem que quer? Ninguém. E aí, o que que aconteceu? Eu, bem no fim, teve a festa. E aí, eu já tava bem segura de mim, tipo, que eu sabia muito maquiar, eu fazia maquiagens muito boas, eu era muito cool, eu era muito. Claro, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. Adolescentes, pessoas, crianças nessa época pensam, sabemos o básico, mas esse básico é o suficiente para dominar o mundo. Gente, a gente da cidade, se desse o mundo pra gente ir assim, gente, vocês podem, sei lá, estudem algo, tipo, a gente sabe tudo, pra gente aquilo ali que a gente sabe, o que a gente pensa é verdade sobre tudo, não importa o que os pais pensam. Não importa que eles têm tantos anos de diferença da gente, não importa que eles já passaram por essa fase. Então, aí chegou a festa da minha tia. A minha tia se formou em educação física. E, naturalmente, como ela se formou em educação física, eu vou passar o pó agora do bronzer, que era líquido, né? Ele é meio mate. E aí, como a minha tia se formou em educação física, naturalmente, eu fui convidada com a minha família toda. E o meu avô, como um bom criador de crias, teve inúmeras filhas, né? Então foram todas as tias. Era a minha tia Perina, minha mãe, era a minha tia Gema, que estava se formando no caso, então ela não conta. Mas tia Priscila, Perina, minha mãe, tia Camila. Tia Camila não é desse meu avô. Mas, tipo, tava todo mundo se aprontando, vamos pra festa de formatura, uau, que incrível, que legal. E aí, o que aconteceu? A minha tia Priscila nunca foi muito assim de se maquiar. Então, eu, como tinha me maquiado e maquiado a minha prima que era da mesma idade que eu, ela viu e aí ela achou de bom tom pedir pra eu maquiar ela. O que eu achei muito fofinho, porque, poxa, ela confiou na minha habilidade de maquiar. Ela confiou em mim, gente. Isso é uma coisa, assim, inegável. Ela confiou. E aí, bem no fim, eu maquiei sim ela. E como eu maquiei e ficou bom, realmente, gente, eu digo pra vocês que eu fiz uma boa maquiagem. Eu, Jennifer, hoje em dia faria uma boa maquiagem dessa? Não.
Jennifer de hoje em dia não faria. E aí, eu acho assim, se eu fosse ver assim, gente, é uma maquiagem boa, na minha opinião. Só que o que aconteceu? Naturalmente, quando você vai maquiar uma pessoa, você sabe que o tom de pele da maquiagem não é igual pra todo mundo. Isso é uma coisa óbvia, é bem óbvio. Só que o que que aconteceu? A minha mãe só tinha uma base, que era a base dela. E ninguém mais tinha maquiagem, então, naturalmente, todo mundo ia usar a base da minha mãe, porque era a única base. E na época eu não lembro se minha mãe tinha corretivo, eu acho que tinha, mas o corretivo dela também era pro tom de pele dela. Era um tom mais claro, mas era pro tom de pele dela. Então, eu fui maquiar a minha tia Perina. Gente, a minha tia Perina, ela é muito branca. Tipo assim, ela é muito branca, ela é da cor de um papelzinho. E, tipo, a minha mãe é morena. A minha mãe é mais morena que eu. A minha mãe é, tipo, ela não chega a ser um marrom bombom, porque ela não é marrom. Mas ela é tipo morena. Sabe aquela morena bronzeada? Tipo aquela branca bronzeada, meio morena, branca bronzeada? Que tipo, é uma morena. Morena bronzeada. Como se tivesse pegado um bronze. A base dela era um tom mais claro que uma morena bronzeada. Era um branco, mas era um branco mais fechado. E eu passei esse branco mais fechado em todo mundo. Inclusive na minha tia. E, gente, gente, eu tenho que achar as fotos pra ver se eu acho que da minha tia, não sei. Cara, ela ficou muito braba comigo. Tipo assim, muito braba. Porque era evidente que a parte da pele dela e daqui eram completamente diferentes. Não eram iguais. Tipo, aqui vocês podem ver que a- aqui eu pareço um pouco mais branca do que aqui. Mas, gente, era uma cor assim muito diferente. Ela ficou muito possessa. Muito possessa. Foi muito engraçado. Porque eu me senti muito mal no dia. Tipo assim, eu me senti, poxa, tia, fiz o que eu pude, não pude muito. Era o que eu tinha, eram os recursos que eu tinha. E foi isso. E foi muito engraçado. Eu lembro que foi muito engraçado. Mas foi bem legal. Então, desde aí eu comecei a me maquiar mais, comecei a me interessar mais por maquiagem. Só que aí, tipo, a minha mãe não gostava muito que eu usasse, então, geralmente eu só tinha um batom e um lápis de olho, que era o que eu utilizava. E aí, era isso. Então, tipo, meio que como eu não comprava maquiagem e meio que parei de mexer nas maquiagens por um tempo, porque a minha mãe deu uma parada de usar. Meio que eu furtei os batons dela, que era o que eu usava, e o lápis de olho. E foi isso. E fim. E aí, meio que com o tempo eu só usava batom e lápis de olho. E fim doce. Aí meio que não tinha mais o que fazer, sabe? Aí eu acabei criando esse hábito por não usar muita maquiagem mesmo no rosto. Agora, o lápis de olho, o famoso lápis de olho. Gente, eu queria antes testar ele somente aqui. Eita, que eu acho que eu fiz muito forte. Muito pra cima, não é tão pra cima assim. Eu queria testar ele só em cima. Ver como é que fica. É porque eu sempre faço em cima e embaixo, mas você tá vendo porque eu falei que eu não sou tão boa? Oh meu Deus do céu. Calma, gente, tudo tem um jeito, tudo temos uma solução. Aqui a gente, infelizmente, vai ter que passar embaixo, né? Porque eu queria fazer, não vai dar pra fazer. A gente não vai conseguir fazer o teste lá. Que eu vou dar uma esfumada. Gente, eu tenho uma agonia, assim, absurda com o meu olho. Vocês não têm noção da agonia que eu tenho com o meu olho. É algo assim absurdo. E eu tô me maquiando, eu não tô me enxergando direito. Eu tô me maquiando pela própria câmera do celular, tá, gente? E aí, pra dar uma finalizada, porque não tem muito o que eu posso fazer agora. Nesse meu olhinho aqui, que eu dei uma leve cagadinha.
Bom, agora pra finalizar, eu vou finalizar com uma marronzinho nessa parte do olho, fazendo um triângulozinho. Tá vendo? Aqui também, triângulozinho. Gente, eu me sinto me maquiando às cegas, sinceramente. Porque eu não tô enxergando nada. Porque eu sou meio cega, né, gente? Então eu faço esse triângulozinho só aqui em cima mesmo. Vocês podem ver, eu acho que ficou uma coisa legal aqui. E aí eu dou uma leve passada aqui. Vou passar um pouquinho mais. Dou uma leve passada aqui embaixo, porque eu acho que marrom nunca é demais em quem tem essa pele. E pra finalizar a nossa make do dia, vamos usar esse batom aqui, que é da Faces. Geralmente eu nunca uso esse, eu não sei se tá aqui. Não, não tá na minha bolsa, eu tô com preguiça de buscar minha bolsa. Eu acho que com essa maquiagem ficaria muito melhor esse batom aqui da Avon. Que ele é power, ele fica muito tempo, mas eu não gosto de... Eu não gosto muito quando eu uso maquiagem... Gente, eu achei que essa maquiagem ficou muito elaborada. Tá vendo? Eu quero uma coisa mais natural na boca, que saia logo. Não tem que ficar... Porque, gente, eu não sei, mas o batom é uma coisa assim, bah. Tu pode não estar maquiada, mas se tu usar um batom, bah, minha filha, não precisa mais de nada. Você tem tudo que precisa. É isso, gente. Apenas batidinhas, porque ele é um vermelhão. Não fica, tipo, um vermelho muito, mas ele fica um vermelhão, tipo. Não sei pra vocês. Ele fica, tipo, um protetor labial bem forte vermelho. Ó. Então, como eu só quero que ele hidrate a minha boca, eu não quero que ele fique nada muito forte, eu não vou passar ele, tipo, na tonalidade certinha dele, né? Pra finalizar, a gente vai passar um olhinho de cabelo. Gente, meu cabelo eu recém pintei, né? Então agora ele tá vivendo de óleo. Óleo, mais óleo, mais óleo, mais óleo. Só isso. Ele recebe só óleo. Só óleo porque é isso que a gente tá tendo. E essa é a maquiagem que a gente tem de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não costumo me maquiar muito, mas essa é geralmente a maquiagem que eu faço quando eu estou inspirada em questão de... no dia a dia, quando eu tenho atendimento com algum cliente ou algum tipo de audiência diferente. Então, aí eu faço essa make. Audiência que eu digo, receber cliente pra assistir a audiência, né, gente? Ou algo que eu precise me maquiar para tirar foto, né? Então, bem no fim, eu não... Vocês viram que eu não uso muita coisa, eu não faço tanta coisa assim no rosto. É isso. Um beijo.